Graça e paz, aqui é o pastor Márcio Cruz e pastor Antônia Cruz, da comunidade evangélica Iavé, em Campo Grande, na rua Tessaí, número 74, aqui no bairro do Corcundinha, vizinho de Vila Nova, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Nesta noite nós estamos aqui para, juntamente com os irmãos que encontram em suas casas neste momento, como é uma determinação do nosso governo do estado, também do órgão federal, estamos aqui para transmitir o culto da família. E convidamos você que está em casa agora para participar conosco, para compartilhar, para convidar alguém, para nós estarmos aqui interagindo e falando da palavra, né? Enquanto passamos por esse momento esse que tem sido motivo da oração da igreja na face da terra. Irmã Luciana Barbosa, graças e paz. E estamos aqui para compartilhar com você e também para convidar você para estar orando e jejuando por nossas autoridades, né? Presidente da República, pelas escolas, pelas famílias, pelas empresas, de modo em geral, tá ok? Eu vou estar lendo com você aqui hoje nessa passagem que é intitulada Azeite, Atadura e Tempo, tá? Por que eu vou falar de azeite, atadura e tempo? Porque o azeite, ele tem um significado, é um produto alimentar extraído da azeitona. Então, azeite, que naquela época, né, de Jesus era muito valioso. A atadura é uma bandagem cirúrgica, onde alguém enfermo vem com a atadura, envolve o local e ali tem proteção até que venha curar totalmente. E o tempo é uma grandeza física, presente não apenas no cotidiano, mas em todo um viver. O tempo ele é fundamental. E aqui também nossa irmã Miriam Tomás, um abraço para ela. Um abraço, irmã Miriam. Miriam, quantas saudades, né? Saudade da senhora. Amém, minha irmã. Então, vamos estar falando sobre atadura e tempo. Isso está lá no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 25, que diz assim: a parábola do bom samaritano. E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? E como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus lhe disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma forma. Então nós queremos, com esse texto, comentar com você uma passagem sobre esse tema: atadura, azeite, atadura e tempo. Então, eu queria que nesse momento você estivesse atento a essa passagem, porque aqui eu acho interessante, irmãos, nesse momento que nós estamos privados de poder sair, né? Muitas casas estão ali com as suas famílias sem poder trabalhar, né? São diversos tipos de serviços prestados na nossa sociedade. Uns são catadores de reciclados,
Outros são enfermeiros, outros médicos, outros profissionais liberais, outros pedreiros, são diversos, motoristas de ônibus, vai por aí fora. Mas existe essa determinação para que se fique em casa, para que a pessoa possa estar isenta de ser atacado pelo vírus da coronavírus aí no tratamento no meio da nossa sociedade. Mas eu queria aproveitar esse tempo em que as famílias estão mais unidas, em que por força de uma lei o povo teve que se unir neste momento. Eu queria convidar você a meditar nessa passagem sobre esse tema: azeite, atadura e tempo. Interessante que um certo período da lei, quer dizer, um certo perito da lei, ele questiona Jesus. E ele quer saber o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus usou essa parábola do bom samaritano para que ele, através dessa ilustração, acordasse para essa realidade, que é amar ao seu próximo como a nós mesmos. Isso o Senhor ensina. E nós temos visto, através dos meios de comunicação, conversa com outras pessoas, temos visto que está havendo essa falta, essa necessidade de um recíproco, ou um tratamento recíproco, onde haja uma empatia, onde a pessoa possa verdadeiramente sentir a dor do seu próximo. E muitas das vezes, coisas impedem isso de acontecer. Na grande parte das vezes, a maioria das vezes, é o orgulho e a vaidade que faz isso. Nós, muitas das vezes, temos nos preocupado em estarmos atentos aos nossos problemas pessoais, aos nossos interesses, e muitas das vezes esquecemos, como família, de lidar com os diversos integrantes das nossas famílias. Então, nesse momento em que, por força do governo, nós estamos privados de poder andar, sair, ou de nos deslocarmos, eu convido você neste momento a meditar nessa passagem. Aqui a Bíblia diz que um homem foi assaltado e foi ferido, foi roubado. E esse homem ficou caído como morto. E quando você lê que passou ali um sacerdote, um homem que tem o conhecimento da palavra, um homem que tem conhecimento da lei, um homem que conhece a respeito do Senhor, e a Bíblia diz que esse homem passou largo, porque ele estava muito ocupado, ele tinha atividades, ele estava ali indo talvez celebrar um culto, ou representar sua igreja em alguma outra instituição. Ele não tinha tempo ali de parar e fazer aquilo que o Senhor ensina, que é amar ao próximo como a si mesmo, como nós mesmos. E ali, aquele homem passou largo, mesmo sendo um sacerdote, um homem conhecedor da lei, eu diria um homem conhecedor da Bíblia, vamos dizer assim. Em seguida a Bíblia diz que passa um levita, um homem que louva, que usa os seus lábios para glorificar a Deus através da música. E a Bíblia diz que esse levita também passou de largo, porque estava ocupado. Não, vou louvar o Senhor e ajudar aquela pessoa, ou dar as mãos, ou tentar sanar o problema daquele ferido caído como morto no caminho. Não seria também louvar a Deus? Mas ele estava preocupado em chegar à igreja, chegar no seu local de destino, para cantar, louvar, entoar canções. Aí a Bíblia diz que passa ali um cidadão que era considerado um cão imundo, gentil, um samaritano, que não tinha nenhum compromisso em ajudar aquele homem. E que samaritano, ele resolve parar. Ele não foi indiferente àquela situação. Ele parou e ele resolve cuidar daquele homem que ele não conhecia. E ele fez o papel que os dois representantes naquela época da religião
a respeito da lei, homens que conheciam o Senhor, não fizeram. E aquele homem que não tinha conhecimento, ou melhor, era considerado imundo, ele parou e fez. Então por que eu disse hoje que nós iremos falar na reunião de família em azeite, atadura e tempo? Como eu disse, o azeite é um produto de alimento extraído da azeitona, muito valor naquela época. A atadura é uma bandagem cirúrgica que envolve um ferimento, um local de dor, para apressar a cura, mobilizar aquele local. E o tempo é a grandeza física presente, não apenas no cotidiano. Aquele samaritano parou e aplicou ali o azeite para a cura, a atadura para envolver o ferimento e demandou tempo. Ou melhor, alguém diria, ele perdeu tempo. Não. Biblicamente, ele ganhou, porque ele ganhou aquela atitude. Interessante que ele chega na hospedagem, paga pelo serviço, ele volta ao seu compromisso e diz, eu vou viajar. Mas toma esse dinheiro aqui para cuidar desse homem. E quando eu voltar, se tivesse gastado além do que ele deixou, ele irá honrar o compromisso. Isso para a gente hoje, no que nós estamos passando, é uma lição de vida. Nós entendemos que nós temos que demandar tempo com o nosso ente querido, com o nosso familiar, com a nossa família, ou melhor, com os nossos familiares. E neste momento de privacidade em que nós somos obrigados a estar retidos nas nossas casas, é o momento de praticarmos isso. Vamos da família se ao Senhor, clamar a Deus, orar por pessoas, que são muitas pessoas que pedem oração outro dia, né, pastor Antônio? Pessoas com diversos tipos de problema, né, que pedem oração. Pessoas com diversos lugares que ligam, mandam WhatsApp, pedem um conselho, uma ajuda. E é momento de nós pararmos para darmos atenção a essa pessoa que pede uma ajuda. Para isso, é necessário demandar tempo. É necessário você parar um pouco. Então, neste momento, eu te aconselho hoje, de repente, essa casa que nos ouve está passando por alguma adversidade, algum problema, alguma circunstância negativa, está atrapalhando o relacionamento da família. E, às vezes, o ser humano, ali, o pai, a mãe, ou mesmo os filhos, estão preocupados com outras coisas e não se esforçam para tentar ali corrigir essa falha de falta de comunhão, corrigir essa falha que nós, ao longo dos nossos anos, nós nos envolvemos com trabalhos, atividade, faculdade, outras coisas mais, e não temos tempo. Agora nós temos tempo de aplicar ali um abraço, um abraço que eu digo, dar atenção, sentar à mesa para alimentação, envolver toda a família no assunto familiar, planejar, porque nós sabemos que está nessa situação dessa pandemia. Claro que nós cremos que amanhã vai mudar, mas é necessário a família sentar e planejar e conversar. O que não pode acontecer neste momento é uma casa cheia de pessoas vazias. É uma casa lotada de pessoas que não falam. Nesse momento é o momento da família valorizar a comunhão, né, pastor Antônio? É interessante aqui é que Jesus ele estava falando, ele estava ensinando e de repente ele chama os discípulos para, em particular, e ele começa a falar com ele, bem-aventurado os olhos que veem e vós que vedes. Então ele fala aqui no versículo 23, voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular, bem-aventurados os olhos que veem e vós que vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejarão ver o que vós vedes e não virão, e ouvir o que vós ouvis e não ouvirão. Aí depois ele começa a falar. De repente, nesse momento, se levanta um certo doutor da lei e pergunta, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Muitas pessoas, elas querem herdar a vida eterna, mas elas têm questionamento. Muitas famílias, elas querem herdar a vida eterna, mas elas têm questionamento. E esse doutor da lei, ele levantou um questionamento. E Jesus disse assim, o que está escrito na lei? Como leis?
E ele respondendo, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ao teu próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas, elas querem herdar a vida eterna. Muitas pessoas, elas querem herdar aquilo, receber aquilo que Deus tem prometido para ela. Mas para isso, Deus, ele dá orientações. Então a gente tem que ter óleo, como é que é? Óleo, azeite, atadura e tempo. E tempo. Tem que ter óleo, azeite, atadura e tempo. Então esse doutor da lei, ele sabia da lei. Então Jesus falou para ele, ele falou: amarás o Senhor sobre todas as coisas. Ele deu ali um ensinamento. Ele falou ali o que estava escrito na lei. E Jesus respondendo, Jesus respondeste, bem, faze isto e viverás. Faze isto e viverás. Aí ele questiona, Ele né? questiona. No 29. Ele questiona. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Muitos de nós queremos nos justificar diante de muitas coisas, botando desculpas, assim dizendo, eu não amo meu próximo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque fulano me fez isso, ou fulano me fez aquilo outro, ou porque a igreja tal me fez aquilo outro, eu não vou à igreja, eu detesto pastores, porque fez isso e fez aquilo outro. Meu querido, tudo justificativa. Jesus falou para aquele homem, para aquele doutor da lei, falou para aqueles doutor da lei. E ele, porém, querendo justificar a si mesmo, Jesus disse: e quem é o meu próximo? Aí ele dá essa lição do samaritano. Aí ele conta a história, conta uma história de uma pessoa, mesmo sendo considerado imundo, um cão, ele cuida dessa pessoa, trata dessa pessoa. E hoje em dia as pessoas às vezes não querem também ter esse procedimento de cuidar de alguém. Às vezes a família está implodindo, às vezes o lar está se acabando, mas as famílias não querem parar para conversar, não querem parar para tratar do problema, não querem parar para ver aonde é que estão errando, não quer parar. E muitas das vezes vive uma vida religiosa, como esse homem. E ele fala religioso, eu não conhecia o Senhor. Interessante que ele fala bem assim, esse versículo 26. E ele disse: o que está escrito na lei, como leis? E ele respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo o teu coração, querido. Amarás o Senhor teu Deus de todo... Ele quer a vida eterna. Muitas das vezes nós queremos a vida eterna, mas nós não queremos amar o nosso Deus de todo o nosso coração. Muitas das vezes nós queremos a vida eterna, mas nós não queremos amar o nosso Deus com todas as nossas forças e começamos a dar desculpas. É interessante, amar a Deus acima de todas as coisas, aqui que a Bíblia se refere, né? É quando nós negamos o nosso eu. Como assim? Muitas das vezes eu tenho que dar atenção ao familiar, à esposa ou filhos, mas o ego não permite, porque muitas das vezes a pessoa se acha justa demais, a ponto de ceder para dar atenção ao familiar, a ponto de ceder, a pessoa se acha muito justa. A Bíblia diz que não devemos ser demasiadamente sábios, nem demasiadamente justos, porque isso só serve para destruir a família. E nós temos dito à igreja, aos irmãos, na nossa igreja, o seguinte: como já vi um pastor muito amado certa vez falar, é melhor, irmãos, um grupo perder uma disputa do que num grupo tu só ter um vencedor. Mas o orgulho é que faz em grupo alguém se achar sempre sábio, sempre justo, sempre bom, enquanto todos prestam. Quando o pensamento daquela pessoa é que todos não prestam. Muitas das vezes na família, aquela pessoa se acha muito justa, muito bom, muito boa, e não para dar atenção ao outro, porque não, o ignorante é ele, ignorante é ela, quem erra é ele, quem erra é ela, eu faço bem, eu sou isso, eu sou aquilo, e não entende que isso, pelo contrário,
afasta cada vez mais essa pessoa do amor de Deus. Aí Jesus responde assim: e descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, e os quais despojaram e espancando se retiraram, deixando meio morto. E deixando ele meio morto, ele ficou caído no meio do caminho. Passa o religioso, passa o religioso, não tá nem aí. Passa um cantor, um levita, não tá nem aí. Então, aí vem um considerado cão, um gentio. Que não... aquele que a sociedade não dá nada por ele. Quem é esse cara? Quem é essa mulher? Isso aí não serve pra nada. Essa pessoa parou e deu atenção. Cuidou daquele homem. Então Deus ele quer isso de nós, queridos. E Deus ele busca isso em nós. Muitas das vezes nós fazemos muitas coisas, mas ativismo, né? Fazemos muitas coisas. Top fazendo as coisas, mas não busca o Senhor. Ou não obedece ao Senhor. Não busca o Senhor, e o amor dele pelo próximo, o amor dele por aquele que está próximo dele, ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Então, não passa de falácias, né? Somente palavras. Então, neste momento, nós queremos convidar você, conscientizar você. Procure, ligue para alguém da sua família. Pega o telefone nesse momento que você sabe que essa pessoa vai estar em casa. Ligue, olhe com essa pessoa, dê conselhos. Procure como vai essa pessoa. Se é todo mundo bem em casa, se é um filho que não vê os pais há muito tempo, ligue para os pais. Se é um pai ou uma mãe que teve algum ressentimento com o filho e está um tempo afastado, não estão te falando, não deixe que isso perdure. Ligue, faça contato através do Facebook, Instagram, WhatsApp. Ligue para essa pessoa. É o momento de nós reatarmos com laços, com vínculos, com alianças. Nesse momento nós temos que mostrar para o nosso inimigo das nossas vidas, que nós temos a essência de Deus dentro de nós, que nós somos famílias verdadeiramente mais do que vencedores. Por que nós estamos falando isso? Porque no momento como esse, de pandemia, em que muitos estão desesperados e muitos atiraram a sua própria vida, nós queremos conscientizar você que se você for unido em família, os problemas não terão tanto peso na sua vida, na sua casa. Porque onde há um vínculo familiar forte, os problemas não têm vez, não têm força. Porque a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é bem difícil de se arrebentar. Então, a família unida, buscando ao Senhor, o casal unido, buscando o Espírito do Senhor, o mal não tem como derrubar esse casal. Porque eles vão saber, vão receber direção de Deus, vão buscar o Senhor, para que em família eles sejam mais do que vencedores. Mas se você tem percebido problemas na sua família, e neste momento que você tem tempo de tentar pegar essa situação, apresentar ao Senhor, ver no seu caminhar, no seu dia, na sua família, da sua família, onde tem um samaritano caído, e vai olhar essa situação, vai fazer a sua parte. Não diga que a pessoa tem que fazer a parte dela, porque muitas das vezes nós sabemos que nós podemos mudar um quadro, agindo de uma maneira que glorifique a Deus, mas nós nos esforçamos, que nós atribuímos ao outro. É ela no casamento, é ele que tem que mudar. E aquela pessoa mesmo, muitas das vezes, não muda. Às vezes nós não queremos mudar, queremos que o outro mude, ou queremos mudar o outro. Mas nesta noite, faça como esse samaritano. Demande tempo. Use a sua vida como um azeite. Use o seu amor como uma atadura que envolve. E demande tempo, irmão. Olha lá, conversa. Como é que está você? Como é que foi o seu dia hoje? O que você tem pensado dessa situação que está acontecendo? Como é que estão os nossos filhos? Ou um filho se aproxima dos pais, mas em família. Comece a viver o melhor de Deus. Porque no livro de João 10:10, na parte B, está escrito: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, mesmo em meio às tempestades da vida, você pode ter vida em abundância no Senhor. Amém? Nessa palavra que nós te damos nesta noite, esse culto da família, e nessa live, nós queremos voltar especificamente para a família. Hoje, devido a essa crise, ou se é que eu possa dizer que crise, que é realmente crise, ou se... Não sei, querido. É momentâneo. Eu só sei que muitas famílias
nesse exato momento, já perderam os seus empregos. Muitas famílias, muitos chefes de famílias, a essas horas, já ao invés de estarem unidos, eles estão brigando, eles estão deixando tudo para lá e saindo fora. Medindo força, estão saindo fora, porque a crise, quando ela vem, se você não tiver, se vocês não estiverem unidos, se vocês não estiverem as mãos, se vocês não derem as mãos, a crise realmente ela te leva, ela te devasta, ela te destrói. Mas se vocês estiverem unidos, a crise ela só vai ser um momento para vocês crescerem. Crise vai ser um momento em que vocês vão passar por ela e conseguir galgar um lugar mais alto. Amém. Entendeu? A crise não vai ser para destruir, a crise vai ser um ensinamento, vai ser um momento de tratamento. Esse momento de dificuldade vai ser um momento de tratamento. Eu sei que tem muitas pessoas a essas horas passando já fome, como eu sei que tem irmãos fora daqui do nosso país que, devido à perseguição, devido ao coronavírus, ela tem passado muitas privações, mas a igreja orando, Deus ele tem poder para abençoar, Deus ele tem poder para mudar o quadro. Então esse é o momento, como eu falei pela manhã, esse é o momento da igreja, da família, elas se unirem. É o momento das famílias darem as mãos, porque quando nós damos as mãos, alguma coisa acontece. Deus ele mostra, Jesus ele mostra aqui nessa parábola que alguns estavam ignorando aquele homem que estava caído ou sem falta de amor. Alguns passaram de largo, falta de amor. Mas quando o amor brota no nosso coração, nós nos preocupamos com o nosso próximo. E hoje nós oramos pela Filipinas. É um estado, é um país em que a perseguição é muito grande, apesar também do coronavírus. A crise, o ataque do governo, dos homens contra os cristãos naquele lugar está sendo muito grande, e eles pediram oração. Então, querido, é hora da família, da igreja, do povo de Deus, de nós estarmos orando e pedindo, não olhar como se não fosse conosco, como se fosse, não tenho nada a ver, não tenho nada a ver. Então aqui Jesus, ele nos deu um ensinamento, que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Foi um ensinamento que Jesus deu através dessa parábola. Então, queridos, não basta somente frequentar um templo, uma igreja, não basta somente. Vai muito além disso. Vai muito além disso. Vai muito além de botar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Vai muito além. Deus, ele quer de nós o amor completo. Ele não quer um amor pela metade. Ele não quer um amor, não. Ele quer de nós algo inteiro. Ele não quer algo dividido. Ele não quer que nós tenhamos amantes. Amantes, querido, porque quando nós adoramos outras coisas no lugar de Deus, quando nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, nós estamos trazendo aquilo como nossos amantes. Então Deus, ele não quer amante. Deus, ele quer ser adorado. Amém. Deus, ele quer o lugar completo, ele quer tomar o lugar na nossa vida. Amém. E com isso, quando você ama a Deus de todo o teu coração, você vai ter amor pelo seu próximo. Amém. Você vai ter amor pelo seu próximo, a sua família. Você vai ter amor pela sua família. Então, querido, esse é o momento de nós estarmos orando pelas nossas famílias, pelas famílias de vocês, pelas famílias que agora estão passando necessidade, pelas famílias que agora estão sem saber o que fazer. Então, querido, é hora de orar. É hora de orar. E por falar em oração, vamos terminar nossa live agora, esse culto da família, orando. Orando por nossas vidas, por nossas famílias, por nosso governo e pelos países que passam por essa perseguição que está sendo acirrada contra o povo que conhece o Senhor. Vamos orando? Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graças nessa noite, por este momento que nos permite, Deus, compartilharmos a Tua palavra com pessoas que estão aqui do outro lado. Senhor, muito passando por privações, ó Deus. Toma nas suas mãos as famílias que estão sem compreensão, que estão em incompatibilidade, Deus, que estão tendo uma vida ali fora do padrão que o Senhor ensina na sua palavra. Mas nós cremos que ainda há tempo, Senhor, tempo de conserto, tempo de quebrantamento,
tempo de usarmos a atadura, o azeite, Deus, de nós usarmos o nosso tempo como instrumento para a mudança, Senhor. Toma nas suas mãos, visita agora o esposo, a esposa, os filhos, ó Deus. Toma aqueles que estão enfermos em suas casas, ou aqueles que têm parentes que estão enfermos, ó Deus. Toma também aqueles que perderam familiares nessa situação da pandemia. Entrego nas suas mãos os leitos do hospital, entrego os trabalhadores em geral. Ora pelo nosso presidente da República, sua família, toda a nossa autoridade constituída. Ora pelas Filipinas, pelos missionários espalhados pelo mundo todo, Deus. Guarda, Senhor. Guarda e glorifica o teu nome cuidando dessas vidas. Pai, que nesta noite de quarta-feira temos uma noite de um sono reparador. Toma meu irmão, toma minha irmã, entra com providência, Senhor. Abre porta nessa noite. Opera milagre, Deus. E que amanhã, terça-feira, seja um dia diferente, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Amanhã, quinta-feira. Senhor, muito obrigado por este dia. Continua conosco, abençoa nossa noite de sono e nos guarda, segundo a tua misericórdia e graça, Senhor. Oramos, crendo na tua fidelidade, bondade e misericórdia, em nome de Deus, teu Filho amado. Amém. Espero os irmãos. Irmão, queridos, foi bom estar aqui nesse momento falando com vocês, conversando com vocês. E amanhã nós vamos estar orando. Vamos estar orando por mais um país, vamos estar orando pelo nosso país também, para que esse inimigo que tem afrontado a igreja, tem afrontado aquele que Deus criou, tem afrontado a humanidade, caia por terra. Continuar orando, querido, orando por essas pessoas, orando por esses países. E nós contamos com a ajuda de vocês. Então, um beijinho no seu coração. E amanhã estaremos de volta. Amanhã, 8 horas da manhã, eu vou mandar um vídeo para vocês, tá? Um beijinho no seu coração, um abraço, irmã Luciana. Deus te abençoe, Deus guarde a sua família. Deus abençoe a família do Igor. Amém, Deus abençoe, campeão. Deus fortaleça a família de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Então, uma boa noite. Que Deus abençoe ricamente, como a pastora Antônia já falou. E a nossa despedida tradicional, que é Shalom Adonai. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.